E chegamos ao terceiro vídeo da nossa série sobre os Trapalhões. E hoje vamos mergulhar na história de Renato Aragão, o pioneiro entre os Trapalhões. Olá, meu nome é Regis e sejam todos bem-vindos ao canal do grupo. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar para mais vídeos com assuntos como este. E vamos lá! Antônio Renato Aragão viu a luz do mundo em 13 de janeiro de 1935, na acolhedora Sobral, no Ceará. Nascido em uma família de classe média, filho de um jornalista e uma professora, desde jovem demonstrava um coração generoso, compartilhando a comida de casa com os colegas menos privilegiados. E ao servir ao exército em 1955, ascendeu à posição de tenente de infantaria. Em 1958 enfrentou um acidente aéreo enquanto integrava uma equipe de futebol universitário. E apesar dos desafios, ele e um amigo ajudaram os outros sobreviventes, mas a presença de saqueadores o forçou a fugir pela mata adentro. Comissário, aperta o cinto que nós vamos pousar. Quando ele falou isso, muita gente morta, muita gente ferida, muita gente, uma pessoa incendiando, a gente ajudando. A fugir pela mata adentro, percorrendo longos caminhos até alcançar a segurança da cidade. Em 1961, alcançou graduação em Direito. Você chegou a se formar em Direito? Chegou a terminar? Cheguei. Aos trancos e barrancos, mas eu tirei a carteira dele. Tirou a carteira de da ordem dos advogados. Provocando algumas controvérsias ao preferir ser chamado de doutor, embora sua titulação seja bacharel sem doutorado. E Renato Aragão, mesmo afirmando nunca ter se achado engraçado. Renato, com que idade você descobriu que era engraçado? Que você fazia a meninada rir? Até hoje eu tô procurando, Jô. Mostrou seu lado cômico nessa época. Ele era um admirador ácido de filmes de comédia, assistindo-os repetidas vezes. É o seguinte, eu era uma criança assim, meio retraída, eu não... Meio o quê? Retraída demais, sabe? Sim. Eu não gostava de multidão no interior. Aí eu vi um filme do Oscarito, chamado Carnaval no Fogo. Eu fui ver aquilo 15 vezes. Aí depois chegou Aviso ao Navegante, fui ver 17 vezes. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou? Eu gostaria de ser o que esse cara é, fazendo essas coisas, mas como que eu vou mostrar? Eu não saio de casa, eu tenho medo de tudo. Onde é que eu vou? Não tem currículo algum, como é que eu vou mostrar isso? Nunca fiz nada. E essa paixão o inspirou a seguir a carreira de comediante, embora ainda estudasse Direito. E quando a TV Ceará foi inaugurada, Renato decidiu mudar de carreira, mas o medo do preconceito o assombrava. E para entrar no mundo da televisão, ele teve que cursar uma formação. E assim deixou para trás a advocacia e ingressou na TV Ceará. E eu segui minha carreira, eu queria ser advogado. Eu estava no 5º ano de Direito, da Faculdade de Direito, quando inaugurou-se a TV Ceará. Eu falei, minha chance, mas como eu vou agora deixar de ser advogado para ser um palhaço aqui? Talvez tenha um preconceito muito grande. Como realizador. Fiz o curso e fui aprovado como autor, redator e como comediante. Em seu primeiro programa na televisão, Vídeo Alegre, estreou em 1960, onde contracenou com Américo Picante. E a parceria durou 3 anos, mas em 1964, Renato tomou um novo rumo. Mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar direção de programas, uma decisão que o afastaria definitivamente de suas raízes. E eu vim para o Rio contratado da TV Tupi, não para ficar no Rio de Janeiro. Eu queria aprender como se fazia televisão aqui, que era o celeiro, era a vitrine dos artistas, depois voltar com know-how, tá? Mas que nada, até hoje estou aqui dando esse depoimento aqui. Na verdade, eu tentei ser tudo na vida. Piloto civil, farmacêutico, bancário, me formei em advocacia e fui ser palhaço. E no início de 1964, os Trapalhões eram apenas a dupla Didi e Dedé. O grupo Os Trapalhões foi se formando aos poucos. Primeiro eu fiz uma dupla com o Dedé Santana. Fizemos uma dupla, tal. Depois a dupla se desfez. Em 1966, Renato Aragão ampliou o grupo, dando origem aos Adoráveis Trapalhões. E apesar do sucesso que pendurou por 1 ano e meio, Renato explicou que o grupo chegou ao fim devido às carreiras individuais de cada membro, tornando difícil a conciliação. E eu fiz um quarteto chamado Adoráveis Trapalhões.
que era eu, Vanderlei Cardoso, Von Cury e Ted Boy Marino. Em 1971, Renato retomou a parceria com Dedé e logo contratou Mussum e em seguida Zacarias, e assim formou seu quarteto mais famoso do Brasil. E após conquistar sucesso na TV Tupi, inclusive superando o Fantástico em várias ocasiões, o grupo assinou um contrato com a Globo em 1977. E confira agora a primeira abertura do programa que marcou época. E o personagem principal de Renato Aragão, Didi Mocó, que surgiu muito antes da TV Ceará. O nome foi escolhido por Renato, que considerava que seu próprio nome não combinava com as palhaçadas que realizava. E além disso, o personagem possui um sobrenome longo e engraçado. E Renato compartilhou a história por trás da sua criação. Didi Mocó, o icônico personagem Didi Mocó, Sorrisep, Colesterol, Novalgino, Mufumbo. O que veio na minha cabeça, eu joguei, e era o programa ao vivo, aquele auditório explodiu. De que estão rindo? Eu pensei que tinha alguém atrás de mim. Mas o bordão foi pegando, e até da segunda vez eu nem me lembrei o nome que eu tinha dito. E ficou, cada vez que eu dizia, eles riam, aí ficou. Nome? Didi Mocó, Sanrisepa, Colesterol, Novalgino, Mufumbo. Sim. Mufumbo é com 2 D, sabe? Pois não. Renato Aragão tornou-se conhecido por seus inúmeros bordões. Piscite da poltrona, pode parar, não me lembro agora. Cuma, meu Deus do céu, aí vareia, aí vai longe. E o programa, transmitido aos domingos à noite na Globo, antes do Fantástico, manteve-se no ar por quase 2 décadas, acumulando sucesso estrondoso. E o grupo foi responsável por dezenas de filmes. Lançou inúmeros discos e uma variedade de produtos com a marca Os Trapalhões. E essa trajetória rendeu uma considerável fortuna ao quarteto. Mas surgiu uma controvérsia notável. Enquanto o grupo prosperou financeiramente, Renato Aragão acumulou uma riqueza muito superior à de seus colegas. E essa disparidade tem sido objeto de grande polêmica, persistindo até os dias de hoje. E o motivo pelo qual Renato se tornou milionário, enquanto os outros não, é um tópico complexo e intrigante que merece um vídeo dedicado para abordar todos os detalhes. Em 1957, Renato Aragão iniciou sua jornada matrimonial ao se casar com Marta Rangel, com quem teve 4 filhos. E este casamento perdurou por impressionantes 34 anos, chegando ao fim em 1991. E o enredo pessoal de Renato tomou um rumo inusitado, quando ele conheceu sua segunda esposa e atual esposa Lilian Taranto. E a diferença de idade de 33 anos não impediu que suas vidas se entrelaçassem de maneira única. E o primeiro encontro ocorreu quando Lilian era uma criança. E as piadas foram tão ruins hoje que te fiz chorar? Não, é que eu sou muito sua fã, Didi. Quer dizer, Renato Aragão. Posso ganhar um beijo? Mas o destino reservava um reencontro surpreendente 17 anos depois, após um show. E dessa vez não se separaram mais. E o amor floresceu. Em 1991, Renato e Lilian oficializaram a união. O que poucos sabem é que durante os anos em que estiveram separados, Renato e Lilian trocaram cartas apaixonadas, mantendo viva a chama da conexão que Comigo depois nesse show. deveriam a reacender décadas depois. E essas cartas guardadas com carinho tornaram-se um símbolo do poder duradouro do amor dos dois. Em 1999 nasceu a única filha do casal, Lívia Aragão. Lívia não apenas seguiu os passos do pai no mundo artístico, tornando-se atriz, mas também conquistou seu espaço como influencer digital. E mais conhecido como Didi, que pelo próprio nome Renato Aragão sempre foi alvo de fofocas e especulações, algo que o incomodava profundamente, e de acordo com fontes próximas. No entanto, após muitos anos de silêncio sobre o assunto, ele surpreendeu a todos ao responder as perguntas sobre o tema em seu Instagram. Olha, isso foi uma grande mentira de um colunista maldoso. Eu adoro ser Didi também. E o nome Renato envolveu-se em diversas polêmicas ao longo dos anos. Rafael Esparta, diretor do documentário Trapalhada Sem Fim, alega que a antipatia percebida em Renato é resultado de uma má assessoria. E após o término dos Trapalhões em 1995, Renato retornou à televisão em 1998 com a turma do Didi, porém sem a presença de Dedé. E essa decisão gerou acusações de que Renato teria abandonado o amigo que passava por dificuldades financeiras. Detalhes sobre esse episódio foram abordados em um vídeo anterior, cujo link estará na descrição, contando a história de Dedé. E houve um anúncio que abalou o cenário cinematográfico. Renato Aragão estaria lançando um filme intitulado Segundo Filho de Deus. E a trama proposta sugeria que Didi viria à Terra para concluir a missão que Jesus não teria terminado. Uma ideia que gerou uma considerável controvérsia e foi considerada uma heresia.
e surpreendentemente o filme acabou sendo cancelado. E após 44 anos em meio a essa polêmica, Renato Aragão foi demitido da Globo e atualmente com 89 anos ele surpreende pela sua condição de milionário, resultado de uma habilidade notável em administrar seu dinheiro. Mas aqui vai uma curiosidade intrigante. Renato, além de suas realizações no entretenimento, revelou que sempre teve o hábito peculiar de anotar seus sonhos em um diário ao longo dos anos, o que o inspirou em diversos momentos criativos. E Renato também compartilhou que, mesmo após tantos anos na indústria do entretenimento, ele ainda tem novos projetos em mente. E além disso, mantém uma presença de destaque nas redes sociais, conquistando sucesso nesse novo meio de comunicação. E a vida de Renato Aragão continua cheia de reviravoltas e projetos, demonstrando que mesmo após décadas de carreira ele permanece ativo e relevante. E ao longo de décadas, Renato Aragão, o eterno Didi, nos presenteou com risos, lições e uma marca indelével de entretenimento. Sua jornada não foi apenas de sucesso na comédia, mas também de resiliência diante de polêmicas reviravoltas. Didi transcendeu o papel de palhaço para se tornar um ícone que despertou emoções e ao mesmo tempo deixou-nos a refletir.